A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3 e versículo de número 19 ao 25, que vai nos dizer assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Que o nosso Deus, ele livra aqueles que confiam nele, aqueles que resolvem não se contaminar, aqueles que resolvem não se curvar, não se dobrar, que resolvem fazer a vontade dele. Por mais que esteja difícil para você fazer a vontade de Deus, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil a gente obedecer à vontade de Deus, não é fácil a gente renunciar à nossa carne. Sim, nós somos seres humanos e nós sabemos que não é fácil. Por quê? Porque a nossa carne vai gritar para que a gente faça aquilo que é bom para ela. O inimigo vai querer fechar o cerco para que a gente venha fazer aquilo que agrade a ele. E a partir do momento que nós escolhemos nos posicionar, a gente começa a sentir as pressões. Talvez você entrou aqui desta forma, você está sentindo as pressões na sua vida, porque você tem se posicionado diante de Deus. Você tem dito: Deus, eu não vou desistir dessa família. Deus, eu não vou desistir desse ministério. Deus, eu não vou desistir dessa saúde. Deus, eu não vou desistir dessa empresa. Deus, eu não vou desistir desses filhos, desse esposo. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós nos posicionamos achando que a gente vai ficar mais forte, mais poderoso, sabe, mais cheio da presença do Senhor, mas começamos a parecer que estamos enfraquecendo diante das investidas do inimigo. Só que o apóstolo Paulo, ele diz na palavra do Senhor que quando a gente está fraco é aí que nós estamos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nos momentos de fragilidade, é quando a fornalha ela está acesa 7 vezes mais. É quando nós vamos dizer que não e o inimigo vai querer que a gente diga sim. Mas a gente continua dizendo não. Eu não vou cair, eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar, eu não vou fazer igual a todo mundo, ribianda rabacantarai, porque eu não sou todo mundo, mas eu sou diferente. Nós observamos aqui que esses 3 rapazes fizeram toda a diferença. Irmãos, quando a gente escolhe fazer a diferença, vai ter oposições e serão grandes. Vai ter oposições, vai ter pessoas que vão se levantar de maneira furiosa, usadas, setadas pelo inimigo para tentar destruir os projetos de Deus na nossa vida. Mas o nosso posicionamento, irmãos, vai falar muito sobre o resultado que vai ter na nossa vida. Sobre o resultado que vai acontecer na nossa história. E Deus quer trazer resultados para você. Deus quer trazer resultados para o seu ministério. Deus quer trazer resultados para a sua história, para a sua casa, para a sua família. Mas você precisa se posicionar. Declare comigo: eu não vou me curvar, mas eu vou me posicionar. Eu não vou me curvar, mas eu vou me posicionar. A vontade de Nabucodonosor era que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, viessem a se curvar, se dobrar, se prostrar diante da imagem, da estátua de ouro que ele havia feito.
Mas nós sabemos, irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego temiam ao Senhor. E eles deixaram bem claro, por mais que estivesse difícil, eles não iriam ceder. Por mais que esteja difícil, você entrou aqui porque Deus te trouxe. E Ele está dizendo, eu sei que está difícil. Eu sei que tem momentos que você pensa em parar, em desistir. E tem momentos que você pergunta a Deus se eu estou orando, se eu estou buscando, eu já não estou conseguindo entender porque tudo está piorando. E Deus está dizendo, sou eu querendo te dar novas experiências. Sou eu querendo te levar a níveis mais profundos. Todas as vezes, irmãos, que Deus quiser nos levar a uma profundidade. Todas as vezes que Deus quiser nos dar um testemunho novo. Todas as vezes que Deus quiser fortalecer a nossa fé, Ele vai permitir situações para que a nossa fé seja aprovada e para que a gente venha a ser aprovado. Declare comigo, eu vou ser aprovado nesse teste. Eu vou ser aprovada nesse teste. Nós sabemos que estes homens não cederam. E a resposta deles para Nabucodonosor foi versículo de número 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam deixando bem claro aqui para Nabucodonosor: nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Se Ele quiser nos livrar, amém. Se Ele também não quiser, amém. Só saiba de uma coisa, a gente não vai ceder. E é isso que Deus quer que você faça. Que você que você se posicione e diga: eu não vou ceder. Eu não vou abrir mão. Tá difícil, tá apertando, tá doendo. O Senhor tá vendo que a fornalha tá sendo aquecida 7 vezes mais, mas o Senhor tá dizendo: tome o mesmo posicionamento que Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram, que eu vou te dar vitória. Que você vai ver o 4º homem da fornalha caminhando contigo. Só vê 4º homem da fornalha caminhando. Só recebe livramento em meio à fornalha aquecida 7 vezes mais aqueles que não desistem, mas aqueles que se apegam ao Senhor e à sua palavra. Aqueles que se apegam ao Deus que serve. Você precisa se apegar ao nosso Deus. Você precisa, meu irmão e minha irmã, se posicionar como alguém que serve a Deus independente do que está acontecendo ao teu redor. Porque se a gente for pelas circunstâncias, irmãos, a gente não consegue se firmar muito tempo. Se a gente for ficar olhando para as coisas improváveis, se a gente for ficar olhando para as pressões do mundo, que o inimigo vai pressionar, irmãos. O inimigo vai pressionar de todas as formas, colocando pratos no seu caminho, colocando apertos na sua história, colocando situações difíceis para que você desista. Só que o nosso papel, irmãos, como servos do Senhor, é não nos dobrarmos diante daquilo que o inimigo quer que a gente se curve, diante daquilo que o inimigo quer que a gente venha assim a se posicionar diante dele para que ele venha ter a vitória sobre nós. Nós não podemos deixar o inimigo ter vitória sobre a nossa casa, sobre o ministério, sobre família, sobre aquilo que Deus nos entregou. E para que isso aconteça, é necessário ter resiliência. É necessário ser uma pessoa constante, que se posiciona e não muda. Você não pode ser oscilante. Você não pode ser como a onda do mar, que uma hora tá aqui, outra hora acolá. Uma hora tá aqui, outra hora acolá. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Uma hora você cede, outra hora você não cede. Não, você tem que ser uma pessoa constante. Você tem que ser uma pessoa constante na obediência, constante no seu posicionamento. Uma pessoa que não se curva, uma pessoa que não se dobra, mas que se posiciona. Declare comigo: eu vou me posicionar e Deus já determinou a minha vitória. Eu vou me posicionar e Deus já determinou a minha vitória. Imagine, irmãos, o coração angustiado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagine eles olhando para aquela situação, mas não cedendo, porque eu estou falando de seres humanos. E a Bíblia não vai dizer que eles entraram na fornalha alegres, felizes, saltitantes. Não, é claro que eles se angustiaram, mas não deixaram a angústia tomar conta do ser deles e não deixaram a angústia dar a última palavra. O que deu a última palavra aqui foi a fé deles. E é isso que você precisa entender. Quem tem que dar a última palavra na sua história é a sua fé. Quem tem que dar a última palavra na sua vida é a fé que você carrega. A fé que eles carregavam fez com que eles viessem a ter vitória e a vitória fosse completa.
Fez com que o Senhor se manifestasse de maneira miraculosa, mostrando para Nabucodonosor e a todos ali presentes que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era real. Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não era de pedra, de madeira, de bronze, de prata, de ouro, de ferro, não. Mas era um Deus verdadeiro, que quando os seus filhos precisavam de livramento, ele trazia. Porque eles confiaram no Senhor. Quando nós confiamos, o livramento chega. Quando nós confiamos, a cura chega. A confiança, irmãos, muitas vezes a gente vai olhar e vai ver circunstâncias contrárias, mas nós precisamos colocar ela em ação. A confiança é essencial. Você confiar, você ter fé. Você acreditar que Deus vai fazer. Para que o impossível possa acontecer na sua vida. Coloque a sua confiança, coloque a sua fé em Deus em ação. Eles colocaram, eles confiaram, foram lançados dentro da fornalha. Antes deles serem lançados, a Bíblia diz que os homens que lançaram eles na fornalha morreram chamuscados pelo fogo. Então nós observamos que a fornalha, ela estava muito forte. Nós observamos, irmãos, que o fogo era muito, mas muito terrível. E tem momentos que vai ser assim, a gente vai começar a ver as coisas contrárias ao nosso redor, a gente vai começar a ver o inimigo apertando dali, as coisas ficando piores daqui. O Senhor está dizendo: não ceda, não ceda, respire fundo e creia que eu sou livramento dentro da fornalha. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é livramento dentro da fornalha. Eu sirvo a um Deus que é livramento dentro da fornalha. Deus, irmãos, ele tem livramento para nós. Em todos os momentos da nossa vida, porque ele não perde o controle de nada. Lá estava o Senhor para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. E Nabucodonosor se espanta com a visão. Nabucodonosor se espanta com aquilo que ele está vendo, e assim vai ficar inimigos teus espantados com o tamanho do livramento de Deus na tua vida. Inimigos teus ficarão espantados quando eles contemplarem o Senhor caminhando contigo, o Senhor te livrando daquilo que eles achavam que seria mortal. Porque tem gente que é igual a Nabucodonosor, irmãos. Tem gente que pensa que pode dar a última palavra na vida do servo, na vida da serva do Senhor. Tem gente que pensa, imagina, que pode fazer o mal e que não vai dar em nada, que eles vão conseguir ter êxito. Mas o Senhor está dizendo: só conseguiria se você não tivesse um dono. Só conseguiria se você não confiasse em mim. Mas como você confia em mim, Nabucodonosor vai se espantar. Inimigos teus ficarão espantados quando vê você viva, enquanto eles queriam que você morresse. Quando eles veem o seu casamento bem e feliz, quando eles queriam que fosse destruído. Teus inimigos ficarão assustados quando eles contemplarem a sua vida financeira estabilizada, quando eles queriam que fosse destruída. Porque a vontade dos inimigos não prevalece. A vontade de Deus é que prevalece sobre a vida dos seus filhos. Nós somos filhos do Senhor. E é a vontade de Deus que vai prevalecer sobre a nossa história. É a vontade de Deus que vai prevalecer sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre o ministério, sobre tudo aquilo que Deus nos confiou. A vontade de Deus prevaleceu sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e isso espantou Nabucodonosor. Espantou porque Nabucodonosor achou que ele poderia dar a última palavra. Tem gente achando que poderá dar a última palavra. Tem gente achando que vai conseguir ter êxito contra os projetos de Deus, mas está muito enganado. Vai ficar assustado igual a Nabucodonosor. Versículo de número 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou, ele ficou espantado. Os teus inimigos vão ficar assim. E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nós observamos aqui, irmãos, que Nabucodonosor ficou espantado, não sabia nem o que estava acontecendo, mas sabia que era algo sobrenatural. O nosso Deus ainda caminha dentro da fornalha com seus filhos para dar livramento. Aquilo que estava atando a Sadraque, Mesaque e Abednego, foi tirado. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que desata a amarradura do inimigo. Tem gente pensando que pode amarrar teu casamento, que pode amarrar que pode amarrar tua vida financeira. Tem gente pensando que pode amarrar teu ministério, o teu ministério. Tem gente pensando que pode amarrar tua saúde, mas o Senhor está dizendo: eu estou desatando nós, eu estou te fazendo andar livremente, eu estou contigo
contigo nesta fornalha. Alguém pensou que era o teu fim, mas eu, Deus, estou te contemplando, estou caminhando contigo e já determinei a tua vitória. Os teus inimigos ficarão perplexos, porque saberão que o Deus poderoso caminha contigo. Eles saberão que o Deus poderoso é na tua vida. Eles saberão que o Deus poderoso te escolheu. Eles saberão que não pode brincar com quem serve a Deus, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham dono. Declare comigo: eu tenho um dono, por isso hoje ele está desamarrando tudo que estava amarrado na minha vida. Eu tenho um dono, por isso hoje ele está desamarrando tudo que estava amarrado na minha vida. Tudo que estava amarrado, tudo que estava, meu irmão e minha irmã, sem andar, sem fluir, vai começar a acontecer, ó. Deus vai começar a abençoar. Eu vejo mesmo como fontes de água jorrando. Aquilo que estava parado, Deus vai fazer andar. Lá estava caminhando livremente Sadraque, Mesaque, Abednego e o Deus Altíssimo lá dentro da fornalha. Assim será na tua vida. Você andará livremente, todos terão que ver, inclusive os teus inimigos, terão que ver que Deus é poderoso, que Ele é na tua vida, que foi Ele que te escolheu e que é Ele quem dá a última palavra na tua história. O Senhor está desfazendo maldição, desfazendo maldição aqui. E ele está dizendo: contra Jacó não vale encantamento. Tentaram amarrar o que é teu, mas eu estou desatando, eu estou desamarrando e caminhando contigo dentro da fornalha. Tá saindo da prova, mas tá saindo Ramandarabacantará inteira. Tá saindo da prova, mas tá saindo inteiro. Nenhum fio de cabelo foi queimado. Não havia cheiro Abacantaramandarai de fumaça na roupa deles, porque o Senhor os livrou, porque Deus os poupou, os guardou. E assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele é na tua vida. Não ceda, não ceda, por mais que esteja difícil. Continue firme, porque Deus já determinou tua vitória. Declare comigo: eu não vou ceder, eu vou continuar firme, porque Deus já determinou minha vitória. Eu não vou ceder, eu vou continuar firme, porque Deus já determinou a minha vitória. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por nos fortalecer, por nos mostrar que é necessário, Pai. É necessário a gente confiar, se posicionar, porque, meu Deus, valerá a pena. Eu creio, Pai, que valerá a pena, porque Tu és um Deus poderoso, porque Tu és um Deus grande, que guarda, que protege, que livra o seu povo de maneira miraculosa, sobrenatural e extraordinária, mostrando para os adversários que quem dá a última palavra na vida, no ministério, no casamento, nas finanças, na saúde, em todas as áreas da vida do teu filho e da tua filha, é o Senhor, Pai, quem desata nó, é o Senhor quem dá vitória, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem prospera, é o Senhor quem desata aquilo que o inimigo estava querendo colocar como nó, como tropeço, paralisando no nosso caminho. Eu creio, Pai, que o Senhor hoje está nos fazendo andar livremente e que a tua presença está conosco e que nada, absolutamente nada, em nome de Jesus Cristo, nos causará dano. Eu creio no teu livramento, eu creio no teu agir de maneira sobrenatural, que assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor é conosco, com aqueles que confiam, que esperam e que resolve, meu Deus amado, firmemente não sair da tua presença e nem desistir dos teus projetos. O Senhor guarda, o Senhor protege aqueles que guardam, Pai, os teus propósitos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Pai, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova
história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, meu Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado de maneira profunda, que haja milagre e resposta, meu Deus amado, que o teu Espírito Santo se manifeste de maneira clara e sobrenatural na vida dos seus filhos. Meu Pai, assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele manifestou de maneira poderosa a glória, o poder, a honra dele diante dos olhos dos inimigos. O Senhor vai fazer a mesma coisa na sua vida. Ele é contigo, não desista, não pare, por mais que esteja difícil. Hoje Deus te fortalece e diz para você: eu caminho contigo e desata os nós na tua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.